Um governante possui várias atribuições: comandar o exército, manter a lei, garantir a boa vida da população e várias outras. Porém, e se dois dos maiores governantes da história se enfrentassem? Qin Shi Huang, o primeiro imperador chinês, e Hades, o governante do submundo, duelam com motivações diferentes. Quer saber tudo sobre essa luta? Então acompanhe o vídeo até o final. Fala pessoal, aqui é o Marcelo Augusto e esse é o Shumatsu no Valkyrie BR, o canal para os fãs brasileiros do mangá de Deuses vs Humanos. E a segunda luta do Ragnarok Shumatsu no Valkyrie BR já tá chegando, então se você quiser conferir esse e-book que em breve eu vou mandar para vocês, cadastre o seu e-mail aí no link que eu vou deixar na descrição, caso você também queira ler a primeira luta, né, que quem cadastra também já recebe a primeira luta entre Noé e Leviatã. Quero agradecer muito também os 2.000 inscritos que eu já fiz antes mesmo de 2022, muito obrigado por cada um de vocês que se inscreveram e acompanham aqui o trabalho. Ajuda bastante e é muito legal saber que tem tanta gente conversando, gostando da obra, lendo e relacionando comigo, né? Muito obrigado mesmo, gente. Não se esqueça também de conferir aí no link o volume 2 do mangá que já tá chegando. E agora vamos ver todos os segredos do capítulo 56 e fica aí até o final do vídeo porque vai ter uma teoria muito interessante sobre o Qin Shi Huang no final. O capítulo começa com o nosso querido Ares ao chão por conta do Ippon causado por Qin Shi Huang, né? O mais incrível é que, indignado, o Ares tenta tirar o rei do trono de Hades de novo, mesmo Qin demonstrando que gostou do lugar, né? Com direito a uma espécie de golpe nomeado como vingança de Ares, o deus segura a mão de Qin, mas é jogado longe novamente. E o Hermes ainda chamou, né, o Ares de o mais musculoso. Inclusive tem um post que eu fiz no Instagram do tweet de um dos autores, o Takumi Fukui, que diz que o Ares é um lutador profissional. E agora o Hermes fala que ele é um mais musculoso, né, de Valhalla. Então talvez ele não seja tão fraco assim, apesar do Qin Shi Huang ter jogado ele longe como se ele fosse nada. E Hermes, interessado no humano, oferece um pouco de hidromel para ele. O chinês bebe e agradece pela boa bebida, e o engraçado é que o Ares ficou muito nervoso com os dois conversando normalmente enquanto ele foi jogado para longe. Teve gente que teorizou que esse hidromel pode estar envenenado, eu não sei, são poucos quadros que mostram isso, digam aí nos comentários a opinião de vocês se isso vai influenciar ou não na luta. Ares consegue ser ainda mais humilhado depois de ser derrubado pelo abrir de porta da Gol. As duas irmãs Valquírias conseguiram achar o humano ao seguir os buracos na parede. Qin Shi Huang não obedeceu às ordens de não sair da sala e ainda justificou dizendo: "O caminho sou eu que faço". Na tradução, né, na verdade em português, tá falando "o caminho é por onde eu lidero", mas eu acho que é porque essa tradução vem do inglês, que o caminho is where I lead. Só que o lead, nesse caso, não quer dizer lidero, mas sim onde eu vou à frente, entendeu? Onde eu vou lá na frente é o caminho. Então, o caminho é por onde eu lidero. Não acho que foi uma tradução tão boa, por isso que eu coloquei aqui "o caminho sou eu que faço", acho que ficou mais condizente. E é uma bela desculpa, né, para não dizer que ele tem um senso de direção do Zoro, que ele é perdidão também. Interessante ver a educação de Brunhilde, né, frente aos deuses, pedindo desculpas, e mesmo ela não estando do lado deles, ela ainda se força a respeitá-los. Qin se recusa a sair mais uma vez, dizendo que ali, entre os deuses, ele não se entediava. Mais uma pista de que o imperador, né, almeja e se sente confortável entre os deuses, principalmente no trono de um. Mas ao final eu vou trazer a teoria, né, sobre isso. Brunhilde então lança um argumento irrefutável. Ele precisaria sair dali, pois lutaria na 7ª rodada. O engraçado é que ela fala "minhas condolências", como se lamentasse muito pela situação ou até mesmo pela morte do Qin, né? Tá bem otimista Brunhilde. O Qin Shi Huang já fica super empolgado, né? Já quer ir lutar logo, ainda manda aquela expressão dele "hao", que em chinês, mandarim, né, quer dizer tipo assim, legal, nice, muito bom. E já fica animadão para lutar, né? Apesar de aceitar o convite para a luta, Qin recusa a ida para a entrada da humanidade. Ele diz mais uma vez que os caminhos dos imperadores são feitos por eles mesmos. Com o final da 6ª rodada, a competição agora está empatada. Deuses e humanos possuem 3 vitórias. Ainda mais caos nos espera ao entrarmos na segunda metade dessa festa de berserkers, e na 7ª rodada temos outro confronto absolutamente selvagem. Primeiro, lutando pela humanidade, é ele,
Hã? É um não comparecimento? O quê? Um estranho grupo de pessoas está indo em direção ao portão dos deuses? E agora eles se alinharam entre o portão e a seção VIP? Eles... Não pode ser! Os imperadores da China! Esse é meu primeiro esforço físico em algum tempo. Segurar o homem que foi a pedra angular da nossa nação é nossa honra como imperadores da China. Certo, você está. Todo mundo fica quieto. Foco, foco. Eles estão na frente de Qin Shi Huang, abrindo caminho para o imperador! O que diabos vocês humanos estão fazendo? Vocês estão na arquibancada dos deuses. O quê? Ele vai descer de lá? Não fui informado disso. Espera, estar preparado para tudo é o que torna o apresentador profissional. Isto é o show business, baby. Tudo começou com este homem. Ele derrubou e anexou os 6 reinos dos estados em guerra num piscar de olhos. Ele deu um fim rápido aos maiores períodos de turbulência da China que duraram mais de 550 anos. A primavera e o outono e os estados de aquecimento. Onde não havia estradas, ele pavimentou. Onde não havia castelos, ele construiu. Ele realizou uma façanha que ninguém conseguiu antes, unindo todas as terras da China em uma. Ele, quem foi o primeiro de toda a história da humanidade a se tornar o governante supremo do céu, Huang Qian Shangjin, chamou a si mesmo deste modo, o rei onde tudo começou, o primeiro imperador, Qin Shi Huang. De volta à arena, Raiden anuncia a luta da próxima rodada, mas não encontra o lutador humano em seu lugar devido. Então, depois do ressoar de um imenso gongo chinês, diversas pessoas começam a se movimentar em direção à entrada dos deuses. Esses humanos formam uma gigantesca fila entre o salão VIP dos deuses gregos e a entrada dos deuses na arena. As pessoas eram ninguém mais, ninguém menos que os imperadores da China, encabeçados por Lu Beng, Liu Che e Zhu Yuanzhang, que foram governadores das províncias chinesas antes da unificação feita por Qin Shi Huang. Todos eles, governantes de um país dividido, sentem-se honrados de abrir alas para o rei que unificou os territórios. Um gigantesco tapete vermelho é estendido do salão VIP para a entrada, erguido e segurado pelos imperadores. Sob o som de vaias dos deuses ao lado, Qin começou sua caminhada imperial rumo à arena. E foi engraçado ver também que o Raiden mudou de planos ali rapidamente, né, para entrar dentro do show, porque é isso que um verdadeiro narrador faz. O narrador começa a mencionar os grandes feitos de Zheng, chamado de Qin Shi Huang, quando vivo, criando estradas, castelos e unificando territórios. Ele foi o primeiro a ser considerado governante dos céus, chamado de Huang Qian Shangji. Interessante, né, esse termo, porque uma tradução próxima seria mais ou menos o Deus Supremo Governante dos Céus, já que Shangji é usado tanto para se referir ao imperador quanto ao Deus Supremo Criador. Os mangakas estão dando muitas pistas aí, né, como nessa aí dos nomes, sobre Qin como Deus e tal, traição, vocês vão ver na teoria daqui a pouco. O humano faz sua gloriosa entrada ao som de muitos gritos dos imperadores, de vaias dos deuses, né, por entrar pelo lado deles, e de muitos questionamentos dos outros humanos. Importante notar que não desenharam o brinco de Qin nesse quadro, né, quando ele chega na arena, sendo que ele estava com ele antes, né, várias vezes ele está com esse brinco no quadrinho e várias vezes eles esquecem de desenhar, foi um erro de continuidade aí, até porque o Qin tem muitos detalhes, né, é bastante difícil desenhar ele várias vezes. Quem não gostou nada da entrada também foi Alvityr, a 10ª das Valquírias e o Volund de Qin. Alvityr ficou extremamente brava com Qin por não dar bola para ela, né, não escutar o que ela diz e muito menos praticar o Volund. Eu achei interessante isso porque pode erguer a dúvida sobre os lutadores treinarem, né, antes de sua luta com seus Volunds, né, já chegarem acostumados com eles,
Tem alguns que eu sei que não devem treinar, por exemplo, o Raiden, né? Porque ele já conheceu e já foi lutar. Mas talvez o Sasaki tenha treinado um pouco antes, né? O que é bastante plausível, já que ele gosta muito de treinar, né? É uma coisa que a gente pode até pensar. Na mitologia nórdica, Alvityr é chamado de Eivor Alvityr e seu nome tem 2 significados possíveis: a muito sábia ou então criatura estranha. Na mitologia nórdica da antiga Alemanha, ela foi esposa do lendário ferreiro e criador de armas chamado Volund. A Valkyria é esposa do próprio Volund, né? Ela deve ser roubada pra caramba. Apesar da incrível rejeição inicial, Alvityr muda de ideia quando o Imperador Kim pega a Valkyria nos braços. Ele pede para a jovem garotinha não ser tão dura e manda o seu tradicional Howl. Foi o suficiente para Alvityr igualar sua alma com a do humano, né? E o ritual do destino em comum ser possível. Não gosto muito dessas relações aí de humano com a Valkyria parecendo um casal. Eu acho que fica estranho. Eu prefiro quando eles são mais profissionais, assim, mas nós temos o mesmo objetivo e é isso. E ainda mais quando elas têm essa aparência de criança aí que fica muito estranho. A união de um humano e Valkyria gera as ombreiras poderosas para Qin Shi Huang. Em inglês, né, o nome seria All Might, que quer dizer todo-poderoso, né, como um deus. O grande imperador pareceu adorar o armamento e diz que encaixou perfeitamente, enquanto Gol se mostra apreensiva com o destino de Alvityr. Então nós somos transportados para o interior da entrada das divindades, onde Hades se encaminha para a arena portando seu bidente. Muito legal esses quadros da entrada do Hades, né, onde ele está no corredor, porque eles sangram, né, um desenho de um quadro invade o outro quadro, que invade o outro. É bastante legal, dá uma dimensionalidade diferente assim, para os quadrinhos. Hades diz que fazia muito tempo também que ele não usava seu bidente. Provavelmente desde que ele foi para Helheim, né, não precisou lutar muito, é que ele ficou ocupado com a manutenção lá da ordem do seu reino. Trabalho burocrático, né? Além disso, a gente fala um pouco mais sobre Hades e seu governo sobre Helheim, quem era o antigo governante de Helheim, no vídeo da guerra final, né, o possível arco final de Shumatsu no Valkyrie, que eu vou deixar aí no card caso você queira assistir. Antes de entrar, o deus grego é parado por um antigo servo de Poseidon chamado Proteus. Na mitologia grega, Proteus é filho dos titãs Oceano e Tétis, ou seja, é uma divindade marinha, né, e ele é pastor dos rebanhos de Poseidon. E na mitologia também, ele possui o dom da premonição, ou seja, ele pode prever as coisas. Guarda essa informação que eu vou usá-la mais tarde. O servo então pede para Hades utilizar o que restou do tridente de seu antigo mestre como forma de homenageá-lo. No anime o tridente sumiu, né? Mas aqui nessa parte, essa parte das 3 pontas ainda está intacto, né? O Grafnica deve ter tremido na base ao ver essa página do mangá, porque eles acabaram fazendo ser filler, né? Aquela destruição do tridente. E apesar de dizer que Poseidon não é do tipo que pede para os outros vingá-lo, Hades diz que é seu dever como irmão mais velho fazer isso. Então, né, o deus dos mortos funde o que restou do tridente com seu bidente e assim dá origem a uma nova e poderosíssima arma. O que a gente pode pensar sobre o Proteus ter premonição é que ele viu a luta, né, viu o futuro da luta e preveu que Hades iria perder. Por isso, como forma de escapar disso, ele entrega o que restou do tridente do Poseidon como forma de mudar a luta, né, alterar o futuro da luta. Quem sabe essa parte do tridente não seja a responsável por uma possível vitória do Hades, né? A entrada do grego na arena não teve tantas firulas, né, homenagens como a de Kim, mas ela não deixou de ser legal por conta do discurso do Heidel. Hades é um rei reconhecido tanto pelos humanos como pelos deuses e o mais velho dos 3 grandes do Olimpo. Além disso, sua dominância é reconhecida até mesmo pelos maiores monstros de Helheim. Interessante também que o Tifão foi mostrado aí novamente, ele já tinha aparecido antes no mangá e a aparência dele aqui estava bastante diferente, né? Vai que os autores quiseram dar um rework nele aí, talvez para ele aparecer novamente, porque aquela primeira aparição com o Adamas ele estava realmente muito esquisito, com a aparência muito fraca. Eu posso achar o Hades um pouco cópia, né? Ele é parecido com vários outros personagens, mas esse visual dele com a regata e o bidente ficou bem interessante. Apesar do rosto dele ter ficado um pouquinho mal desenhado, né? Ficou meio estranho nessa parte. Mas assim, né? Rei contra rei, rei postado à frente de rei, Heimdall declara o 7º confronto do Ragnarok aberto. O representante divino logo disse que não tinha nada pessoal com Kim, mas que lamentava por ele ser da raça que executou seu irmão. Ao invés dos golpes meio aleatórios, né, e esparsos da anfitrite do Poseidon, Hades dá uma estocada certeira e direta como primeiro golpe, destruindo o brinco de Qin Shi Huang, que muitas vezes é desenhado sem. O grego desfere uma estocada direta e poderosa uma após a outra.
e o humano seguia desviando. Para surpreender, né, mais uma vez a Hades usa um golpe em certa medida parecido com o de seu irmão. Só que ao invés dos vários golpes sequenciais e muito rápidos vindo de cima da técnica do relâmpago divino de Poseidon, Hades dá apenas uma poderosa investida com a sua arma, focando bem em Kim. Inclusive Proteus citou, né, para o Hades vingar a morte de Poseidon com o martelo dos deuses, e esse golpe do Hades chama justamente martelo dos deuses, né? Isso foi uma referência bastante interessante, um easter egg, né? Além disso, Poseidon e Hades parecem utilizar o nome de suas esposas nos seus golpes. O imperador chinês consegue se esquivar, mas o impacto é tão forte que destrói boa parte do chão da arena. Além disso, mesmo desviando, Kim tem seu lado esquerdo da barriga atingido e começa a sangrar. Pelo visto, né, os golpes de Hades transformam até os escombros e os restos de seu ataque em armas fatais. Aproveitando do momento, Hades se prepara para mais um golpe tremendo, dessa vez chamado de Perséfone, Roa, destruidor de tempestades. Eu até pesquisei sobre essas palavras, né, Kali, Choron e Roa, que estão presentes no nome dos golpes de Hades, mas eu não encontrei nenhum significado. Então, se você sabe o que elas significam, deixa aí nos comentários que eu vou gostar muito de saber. Esse ataque parece girar os destroços, né, e a poeira restantes do ataque anterior, para formar um tornado em volta do Bidente, e o que aumenta ainda mais o poder destrutivo do golpe, né? Porém, mesmo nessa situação tão adversa, o homem tinha uma carta na manga. Com alguma artimanha advinda de suas ombreiras, Kim absorve completamente o impacto do Bidente e assim consegue jogá-lo para o lado. Com o Bidente indo para outra direção, o tornado em volta da arma também não atinge Kim e é desviado em direção à parede da arena. O imperador então armazena a força do golpe e a direciona para a palma de suas mãos. Depois de um breve suspiro, retorna essa força na forma de um poderoso golpe em Hades, jogando-o para longe. O deus foi jogado com tamanha força que só parou na parede do outro lado da arena. É então revelado o estilo de luta de Qin Shi Huang, né? Seu estilo de luta geral, né? Ele inteiro se chama Mão Celestial da Defesa, ou seja, é um estilo focado na defensiva. Nesse estilo ele utiliza o seu Volund, as ombreiras poderosas, de 5 maneiras diferentes. Essas maneiras são chamadas de Shi-O, e essa utilizada agora, né, foi o Shi-O da forma de armadura. As outras 4 formas são espada, alabarda, lança e besta. Provavelmente esses modos diferentes devem alternar em técnicas de longa distância, curta distância e outros truques mais, né? Que a gente tem que saber, a gente só vai ver posteriormente. E para quem não sabe, Shi-O é um personagem mitológico da mitologia chinesa. Ele foi um líder tribal de povos chineses há muito tempo atrás, né, em tempos primordiais lá da China. Segundo a lenda, ele tinha uma cabeça de bronze e uma testa de metal. E além disso, tinha 4 braços e 6 olhos. E foi daí que veio a inspiração, né, e o nome para os Shi-O de Qin Shi Huang aqui no seu estilo de luta. Enquanto um debilitado Hades se levanta, Qin Shi Huang pergunta se isso era tudo que um deus tinha a oferecer. O chinês então diz: neste mundo há espaço para apenas um imperador, e esse sou eu. Depois de um capítulo incrível como esse, hora da teoria bem viajada. Desde já eu digo aqui, né, que acho ela bastante improvável, mas ela não deixa de fazer um certo sentido. Ela diz respeito ainda à traição de Qin Shi Huang, ainda que ele já esteja lutando com Hades. A teoria se baseia em 4 pontos: a arrogância de Qin, seu apreço pelo trono de Hades, o número inexato de lutadores de cada lado e o seu desejo pela imortalidade em vida. Qin Shi Huang poderia lutar e até vencer Hades, mas não para ajudar a humanidade. Seu objetivo seria derrotar o deus grego e dar sua própria vitória para o lado dos deuses, em troca de ser tratado como um deus. Dessa maneira ele teria derrotado o próprio Senhor dos Mortos, e algo que condiz com a sua busca pela imortalidade quando em vida, né, quando aqui na Terra. Ele também ganharia um trono de deus como o de Hades, quem sabe até o do próprio Hades, né, o trono dele mesmo, e assim ser tratado como um imperador divino. Com um deus morto e o chinês passando para o lado dos deuses, o torneio se tornaria um 13 contra 13 novamente. Apesar de várias teorias, né, o que sabemos é que a 7ª luta está acontecendo e os próximos capítulos serão de tirar o fôlego. Se o mundo inteiro é pequeno demais para 2 grandes reis como esses combatentes, imagine o quanto um só mangá vai ser para abrigar tamanho combate. E aí, pessoal, qual é a opinião de vocês sobre essa teoria? Vocês acham que ela pode acontecer? Vocês acham que é muita viagem? E pra você, qual foi a melhor parte do capítulo? Comenta aí se você acha que o Qin Shi Huang vai trair ou não, ou se você acha que ele tá lutando pela humanidade mesmo.
Deixa o like se você gosta dessas análises aqui, se você quer ver mais análises precisas, que aí eu vou trazer sempre que capítulo novo sair, e sobre outros temas variados também. Não se esqueça de conferir a descrição, e é isso, gente, até a próxima. Falou! Então sente essa vibe. Vai dar humanidade. Drip da folha vai gostar demais. Vai dar humanidade.